Olá a todos, aqui é o pastor Edmar, da Casa de Oração, Atos 12. Hoje eu quero conversar com você sobre uma profecia que está no livro de Mateus a respeito do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus fala que quando Jesus nasceu, houve então ali a perseguição de Herodes Antipas, e eles então ordenaram a morte dos primogênitos para que o rei de Israel, que os magos falaram para Herodes, pudesse então ser morto e ele não tivesse o seu reinado ameaçado. José, sabendo disso, pegou Maria e o menino e foi embora para o Egito, passou um tempo no Egito como um refugiado, fugindo daquelas pessoas que estavam perseguindo o menino. E então, lá do Egito, ele pôde passar um tempo, até que Herodes morreu, até que morreram aqueles que estavam então perseguindo Jesus. E aí José com Maria puderam voltar para Israel, puderam voltar para sua terra, foram morar lá em Nazaré, para que então ele pudesse criar o menino, para que Jesus pudesse crescer ali em meio ao povo de Israel. E nesse contexto, Mateus fala assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Isso está ali no livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 15. Mas aonde então está profetizado que do Egito ele iria chamar o seu filho? Essa profecia se encontra no livro de Oséias, no capítulo 11, versículo 1. Oséias fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas, peraí, tem alguma coisa errada nessa profecia. Porque Oséias está falando que Deus declarou isso a respeito de Israel. Então, Deus está falando a respeito da nação de Israel, porque Israel foi tirado do Egito, ali no Êxodo, no Mar Vermelho, foi levado à Terra Prometida. Então, ele tirou Israel do Egito, e Israel era conhecido como filho primogênito de Deus. Então, ele tira a nação de Israel do Egito, ele tira ali o seu filho do Egito. Mas aí Mateus, ele atrela essa profecia a Jesus, coisa que o profeta Oséias não estava falando. Então quer dizer que Mateus mentiu? Será que Mateus se enganou? Será que Mateus colocou na Bíblia uma fake news a respeito de Jesus? Será que essa profecia prova que a Bíblia está errada? Amados, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, ela trata das coisas com uma profundidade maior do que nós imaginamos. Quando Mateus fala isso a respeito de Jesus, ele tinha conhecimento dessa profecia. Os judeus conheciam essa profecia, eles sabiam que se tratava da nação de Israel. Só que Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Verbo que se fez carne, ele também era um judeu de nascimento. Ele veio na nação de Israel como descendente real de Davi, e Jesus era o representante de Israel. Por quê? Veja bem, queridos, Israel tinha as promessas de Deus de ser um povo escolhido, era um povo que iria manifestar a glória de Deus, era um povo que iria mostrar Deus para as outras nações, era um povo que ia ter uma aliança com Deus e ia mostrar ali então os milagres, ia mostrar a soberania, ia mostrar a presença de Deus para as nações. Só que o que aconteceu? Israel não conseguiu ser fiel à aliança. Israel não conseguiu ser fiel às promessas. Então nunca houve um Israel fiel. Nunca houve um judeu fiel. Nunca houve uma nação de Israel fiel. Por quê? Porque era preciso que viesse o Messias, era preciso que viesse o ungido, era preciso que viesse o rei, e através da sua vida Israel fosse fiel. Jesus é o representante de Israel fiel. Jesus é aquele que representa Israel, porque só ele foi fiel às alianças. Só ele personificou essa nação de Israel fiel a Deus.
Só ele personificou Israel, que era fiel às promessas de Deus. Jesus é o representante de Israel. Então, quando Oséias fala, do Egito chamei o meu filho, que era Israel, Jesus também cumpriu essa promessa como o representante fiel de Israel. E ele cumpre essa promessa de uma maneira profética também na sua vida. Veja o que aconteceu com Israel. Os descendentes de Jacó vão para o Egito. No Egito eles passam por uma série de anos, eles se tornam escravos no Egito e Deus então tira aquele povo do Egito. Eles passam pelas águas do Mar Vermelho, eles chegam ao deserto e no deserto eles são provados como povo. E no deserto, nessa prova, eles falham, eles não conseguem ser fiéis. Eles murmuram no deserto, eles blasfemam no deserto, eles se revoltam contra Deus no deserto. Israel não consegue ser fiel. O que Jesus fez com a sua vida? Jesus, quando criança, ele teve que ir para o Egito. Ele passa lá um tempo. Ele então é tirado do Egito. Jesus ele passa pelas águas do batismo. Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto ele é fiel. Lá naquele deserto, tentado pelo diabo, ele vence a tentação. A despeito da nação de Israel que não conseguiu vencer, Jesus vence. Jesus consegue ser fiel à sua vida 100%. Então ele pode representar toda uma nação de Israel. Ele é o israelita fiel que Deus prometeu. E através desse Israel fiel, as nações então entram na aliança, porque ele consegue levar a glória de Deus para as nações. Ele consegue mostrar a soberania de Deus para as nações. Ele consegue levar então o cumprimento profético de Deus para as nações. Ele também é o nosso Messias. O Antigo Testamento tem cerca de 300 profecias diretas a respeito do Messias. Existe a profecia de que o Messias ia nascer em Belém. Existe a profecia de que ele iria sofrer e morrer pelo seu povo. Existe a profecia de que ele ia entrar ali em Jerusalém montado num jumentinho. Jesus cumpriu as profecias a respeito dele. Jesus cumpriu todas as profecias. E é interessante que existe um estudo de um teólogo, o professor Peter Stoner. O que ele fez? Ele calculou a probabilidade de uma só pessoa, cumprir 8 profecias a respeito do Messias. E ele chegou ao cálculo de que a chance disso acontecer seria 1 em 100 quatrilhões. É quase impossível uma pessoa cumprir 8 das 300, quanto mais todas. Jesus cumpriu as profecias. E embora a nossa fé cristã não seja baseada em probabilidades matemáticas, tudo isso conspira para mostrar que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador da minha vida e da sua vida, Jesus é o Israel fiel. E que através dele nós somos anexados à comunidade de Israel pela fé em Cristo Jesus. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso fala para mim nos dias de hoje? Amados, existem profecias, várias profecias que Jesus cumpriu. Mas existem algumas que ele ainda não cumpriu, porque são para o período do fim. São para a era que há de vir. Existem várias profecias. Existe a profecia que Jesus vai retornar em glória. Existe a profecia que ele vai ressuscitar os mortos. Existe a profecia que ele vai nos glorificar. Existe a profecia de que o seu reino será estabelecido na face da terra. E todas essas promessas englobam a minha vida e a sua vida. Nós estamos diretamente envolvidos, porque quando ele vier em glória, quando ele cumprir as profecias da sua vinda, qual será o meu destino? Eu vou estar ao lado dele? Eu vou ser daqueles que ele diz, vinde amados de meu Pai? Ou eu vou ser daqueles que ele diz, afasta-te de mim, porque eu não te conheço? Quem eu vou ser no cumprimento das profecias? Queridos, a vida são 70, 80, 90, 100 anos que seja. Mas o que é isso perante a eternidade? Nós teremos uma eternidade pela frente. Aonde eu quero passar? Com Ele, na presença dEle, no gozo do Senhor,
ou então no juízo eterno, afastado da presença de Deus. A decisão é nossa, a decisão é minha e a decisão é sua. Jesus é o Israel fiel. Jesus é o Messias profetizado. Jesus voltará em glória e eu estarei na glória com ele ou não. Por isso eu preciso corresponder em fé. Colocar a minha vida aos pés de Jesus, render a minha vida, quebrantar a minha vida aos pés de Jesus e ser achado entre aqueles que são salvos pela sua graça. Que a sua vida se renda a Jesus, que a sua vida seja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. Tenha uma vida abençoada. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.